Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Dia de Congresso da Comunhão. Que dia bonito. Como é bom ver a nossa igreja reunida para celebrar a comunhão. É um dia muito especial, porque nós, filhos de Deus, irmãos em Cristo, precisamos ter comunhão a cada dia com os nossos irmãos. Precisamos caminhar lado a lado para levar o Evangelho de Cristo, para levar o amor de Cristo, para realizar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu trouxe aqui o primeiro slide, que fala do Congresso da Comunhão, vivendo o propósito da comunhão em família, porque a igreja é a nossa família. Todos nós somos irmãos em Cristo. Temos o nosso Pai. Então nós somos uma família que tem um propósito. Uma família que tem o propósito de pregar o Evangelho de Cristo nesse mundo tão tenebroso. Então essa família, ela precisa ser unida, precisa andar em comunhão, porque a palavra de Deus diz que o reino dividido não prospera. Então nós, filhos de Deus, nesse dia de Congresso da Comunhão, precisamos fazer uma reflexão em nossas mentes. Como anda a nossa comunhão com os nossos irmãos? Como anda a nossa comunhão na nossa casa, com os nossos familiares? Mas para que nós possamos entender o que é comunhão, eu trouxe aqui a definição de comunhão. Vamos lá. A palavra comunhão vem do grego koinonia e significa ter comportamentos. Muito obrigado. Olha, copo bonito, personalizado. Ter comportamentos em comum acordo com outras pessoas. De forma geral, no meio cristão, a comunhão é o ato de fazer tudo para o bem de todos que fazem parte de uma comunidade cristã. Então, basicamente, a comunhão, o segredo dela está aqui. É fazer tudo para o bem de todos que fazem parte da comunidade cristã, da Igreja de Cristo na Terra. Então, quando nós fazemos o ID de Jesus, levamos o Evangelho, quando nós realizamos a obra nesta terra, nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Sabe, irmãos, recentemente eu tenho percebido que a Igreja de Cristo aqui na Terra, principalmente aqui no nosso país, ela tem passado por uma grande união. Os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, têm se levantado para o bem de todos aqueles que vivem debaixo da palavra e da vontade de Deus. Então nós aqui, a PIB em Jardim Bom Pastor, não podemos ser diferentes. Precisamos olhar e aprender na palavra de Deus, que quando nós agimos em união,
para o benefício de toda a sua igreja, nós estamos em comunhão. E qual a finalidade dessa comunhão? A comunhão na Igreja de Cristo tem a finalidade de apresentar os irmãos em Cristo Jesus, dentro de um mesmo Espírito, fazendo com que a irmandade tenha os mesmos ideais em comum. A comunhão é, na verdade, o amor de Deus enxertado no cristão para que ele ame o próximo como a si mesmo. Olha só que coisa espetacular. Fazendo com que a irmandade tenha os mesmos ideais em comum, e a comunhão é, na verdade, o amor de Deus, o amor ágape, enxertado no cristão, para que ele ame o próximo como a si mesmo. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo, quando nós passamos a viver no reino de Deus, o amor de Cristo está em nós. É o amor ágape, é o amor de Deus. E quando esse amor está em cada um de nós, o bem que nós queremos para nós mesmos, nós queremos para o nosso irmão. O bem que nós queremos para a nossa família, nós queremos para a família do irmão também. O bem que nós queremos lá na nossa igreja, nós queremos também para todas as outras igrejas cristãs. Sabe, irmãos, o amor de Deus é Ele que transforma a nossa vida. Faça uma reflexão aí agora de quando você não era cristão. Talvez você fosse uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensava no seu próprio umbigo. Mas conforme veio a sua caminhada cristã, você começou a ficar incomodado com as pessoas que não têm um cobertor nessa época de frio. Você passou a ficar incomodado com as pessoas que não têm o que comer. E de repente você começou a pensar: será que lá na minha igreja tem alguém que precisa de ajuda? Será que lá na minha igreja, entre os meus irmãos em Cristo, tem alguém que precisa de uma ajuda para algo na sua casa? Talvez não algo material, mas talvez uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Então, quando nós temos o amor de Deus enxertado no nosso coração, nós passamos a parar de olhar para o nosso próprio umbigo e passamos a olhar para o nosso irmão, para aquele que está próximo de nós. Sabe, para aquele nosso colega de trabalho, que nós nem temos a intimidade para saber da vida dele, mas de repente ficamos sabendo de alguma dificuldade. E não só ficamos sabendo, mas tomamos alguma posição, alguma atitude para ajudar. Olha só o que diz em João 15, 12. João 15, 12 diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei.
é o exemplo de Jesus para cada um de nós. Será que nós temos amado os nossos irmãos? Olha a responsabilidade que está em cada um de nós. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Será que nós temos amado os nossos irmãos como Jesus nos amou? O amor de Jesus, ele é infinito. O amor de Jesus, ele é maravilhoso. E Jesus nos chama a responsabilidade de amar os nossos irmãos. Sabe, irmãos, quando nós pegamos um texto desse e refletimos em cima, nós vemos que o amor de Deus na nossa vida, ele é algo tão grande, mas tão grande, que nós olhamos para a nossa vida e falamos: olha, eu tenho feito sim, mas eu posso fazer muito mais. Eu tenho ajudado sim, mas eu posso ajudar muito mais. Eu tenho contribuído sim, mas eu posso contribuir muito mais. A comunhão entre os irmãos, ela vai além. Eu sei que nós temos uma vida corrida, que saímos cedo de casa e chegamos tarde. Mas será que nós não poderíamos estar fazendo mais aqui na obra de Deus? Será que nós não poderíamos estar ajudando mais na coleta dos alimentos? Será que nós não poderíamos estar ajudando mais no dia do sopão? Sabe, é uma reflexão que nós precisamos fazer nesse dia de congresso da comunhão. E qual a consequência da comunhão em nossas vidas? Quando o cristão vive a verdadeira comunhão desejada por Deus, sua vida sempre tem alegria e bom desenvolvimento. A consequência é visível, pois quem vive em comunhão não busca os seus próprios interesses, mas sim os interesses da comunidade e do próximo de uma forma ampla e geral. É o que eu acabei de falar, a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, a gente para de olhar para a nossa própria necessidade, a gente para de olhar para a nossa própria vida e passa a olhar para a vida do irmão, mas é um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de quem quer ajudar. Não é um olhar de julgamento, mas é um olhar de carinho. Aquele olhar que quando você sai de casa, você olha para o seu filho e pensa: sim, filho, vem cá, deixa eu pentear o seu cabelo que ainda está despenteado. Irmão, será que eu posso te ajudar? Será que eu posso te dar uma carona? Será que eu posso te arrumar algum remédio? Eu tenho percebido que o irmão não está bem de saúde, já comentou com alguns irmãos, já comentou publicamente. Será que eu posso ajudar com alguma medicação? A consequência da comunhão, ela é visível em nossas vidas. Não é que nós vamos ficar fazendo propaganda daquilo que nós fazemos para ajudar. Tem pessoas que ajudam tanto, mas ninguém sabe. Mas o mais importante sabe: o nosso Deus. Sabe, nós podemos enganar todas as pessoas, mas Deus e o nosso próprio coração nós não enganamos. Então nós sabemos quando o amor de Deus está em nós. Nós sabemos quando o amor de Deus nos faz mudar. Nós sabemos quando o amor de Deus nos impulsiona. Porque nós somos impulsionados pelo amor de Deus. Atos,
capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. É um exemplo. Isso aqui é a igreja primitiva. Eles repartiam o que tinham. Ah, pastor, eu não tenho nada, eu tenho tão pouco. Mas o que nós observamos, às vezes, meus irmãos, e eu lembro da minha infância, que era uma infância que tinha tão pouco, que tinham vizinhos que tinham tão pouco, mas eram esses vizinhos maravilhosos, que menos tinham, que mais ajudavam, que mais contribuíam. E talvez você ache que você não tem nada, talvez você pense que você não tem nada, mas você tem muito, porque você tem a palavra de Deus na sua mão. Talvez aquela pessoa não esteja precisando de comida, não esteja precisando de roupa, não esteja precisando de sapato, mas esteja precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de um consolo. Sabe, o mal do nosso século é a solidão. As pessoas em meio a multidões e se encontram sozinhas. Então, meus irmãos, sejam aqueles que compartilham a alegria, que compartilham o amor de Cristo, que compartilham o desejo de ver o outro melhorar. Olha, eu fico tão feliz, mas tão feliz. Vocês sabem que eu trabalho em colégio. Quando eu vejo um ex-aluno nosso que prosperou na vida, eu fico extremamente feliz. Por quê? Porque nós compartilhamos com aquele aluno durante muitos anos um carinho, uma palavra, uma dedicação. E às vezes as pessoas só estão precisando disso. Porque às vezes em casa não tem carinho, às vezes em casa não tem abraço, às vezes em casa não tem dedicação. Talvez o seu irmão que está próximo a você, lá na família dele, não tem nada disso. Não tem carinho, não tem uma palavra afável. Muito pelo contrário. Quando diz que vem para a igreja, é chamado de ridículo, de crentinho, de dominado por pastor, que vai dar dinheiro para o pastor. É isso que essas pessoas podem estar recebendo em suas casas. E quando chegam aqui, nós temos que abraçá-las, nós temos que recebê-las, e nós temos que dar a verdadeira palavra de Deus. A perseverança da comunhão. O bom desenvolvimento da comunhão na igreja faz com que todos estejam sempre animados e dispostos para o serviço e para a obra do Senhor. Quando a comunhão está presente, os crentes são perseverantes e unidos todos os dias, nos cultos, nas atividades, na escola bíblica e etc. Olha só, quando a comunhão está presente, os crentes são perseverantes e unidos todos os dias. Sabe, quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, isso nos fortalece, nos faz ser perseverantes.
A luta está muito grande, pastor. Será? Eu acho que eu não vou conseguir ir para a igreja hoje. No dia seguinte vai ter alguém te ligando: irmão, senti tua falta. Irmão, você não estava lá. Eu queria estar lá junto contigo, eu queria estar cantando, eu queria estar louvando. Nós temos que perseverar. Sabe, nós vemos aí muitas falas na internet de que o cristão, a igreja cristã, é aquela que deixa o soldado para trás, e nós não podemos ser assim. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos deixar os nossos irmãos pelo caminho. Nós temos que perseverar. Quantos exemplos de irmãos que têm perseverado anos a fio, que têm batalhado uma luta a cada dia dentro das suas casas, que têm batalhado uma luta a cada dia nos últimos tempos dentro da empresa que trabalha, porque o cristão passou a ser perseguido. Então nós precisamos perseverar nos cultos, nas atividades e na escola bíblica e etc. Então, nas atividades que nós temos na igreja, nós temos que perseverar. Está marcado o congresso da comunhão, caiu um pé d'água, eu tenho que perseverar, eu tenho que ir, eu tenho que adorar ao meu Deus, eu tenho que buscar ao meu Deus. Estou cansado do trabalho, mas eu tenho que buscar ao meu Deus. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que estar orando ao meu Deus. Mas pastor, eu chego do trabalho, eu tomo um banho, eu janto, e quando eu penso em fazer uma oração, eu simplesmente caio para o lado e não consigo orar. Ore na hora que você acordar. Se você acordar de madrugada, ore. Se você acordar de manhã para ir para o trabalho, ore. Vá para o seu trabalho orando. Você pode orar sentado, em pé, deitado, de lado, caminhando. Esse dia o irmão Simarley estava me contando que ele ora dirigindo. A cada momento nós podemos estar orando para o nosso Deus, não há impedimentos, mas é preciso que nós perseveremos. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A perseverança é com alegria e sinceridade de coração. Sabe, Deus, Ele não quer ver o seu ritual religioso. Ah, se eu não conseguir orar, eu vou fazer a oração das 6 horas da tarde. Ah, não consegui, Deus me perdoa. Não, Deus não quer o nosso ritual religioso. Ele quer a nossa alegria e a nossa sinceridade. Pastor, eu só consigo ir no domingo na igreja. Eu não consigo ir mais nenhum dia na semana, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho casa para cuidar, eu tenho criança para cuidar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Deus sabe da sua alegria e da sua sinceridade. Deus, Ele não quer saber da sua religiosidade. Ele quer saber do seu coração e da sua sinceridade. Se você vem só ao domingo, mas se você vem com alegria, se você vem com sinceridade, Deus está vendo. Mas também não adianta você vir só ao domingo, obrigado. Deus está vendo também. Então, meus irmãos, façamos tudo com alegria e sinceridade do coração.
Vamos lá. Os benefícios da comunhão. Rapidamente aqui para a gente. Primeiro, encorajamento. Quando temos comunhão com os nossos irmãos, encontramos encorajamento. Juntos, podemos partilhar nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre o quanto Deus tem feito. Quando temos comunhão, encontramos mais motivação para continuar, porque vemos que não estamos sozinhos. Quando temos comunhão com os nossos irmãos, encontramos encorajamentos. Juntos podemos partilhar nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre o quanto Deus tem feito. Olha, isso aqui é importantíssimo, porque todos nós teremos momentos difíceis em nossas vidas. Todos nós passaremos por momentos difíceis. Então é importante nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para que nós possamos lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida. Tudo que Deus já fez na nossa vida. E às vezes nós temos dificuldade de olhar para trás. É do ser humano. Isso é uma coisa do ser humano. O ser humano tem mania de olhar só para hoje e para frente. Mas quando nós olhamos para trás, para tudo que Deus já fez na nossa vida, onde nós estávamos lá atrás e onde Deus está nos colocando agora, olha, meus irmãos, eu tenho certeza, se Ele não fizesse mais nada na nossa vida, Ele já tinha feito coisa extraordinária na vida de cada um. Então é preciso nós estarmos lembrando. Sabe, aqui no aniversário da igreja eu achei espetacular. Os irmãos lembrando de como era a igreja. Um dia desse o irmão Ezequiel estava me contando como é que foi a construção dessa igreja. Quantos anos levou? Como era o piso? Era só no chão grosso. Não tinha lugar para sentar. E olha como a igreja está hoje. Sabe, o que Deus já fez por nós já é extraordinário. E nós precisamos lembrar disso, do que Deus já fez na nossa vida. Mas é importante nós sabermos também que as promessas de Deus são infinitas para cada um de nós. Deus tem muito mais para nós. Só que no momento da dificuldade, nós precisamos dos nossos irmãos ao nosso lado. Nós precisamos de uma força, de um carinho, de um telefonema. Telefonema é coisa antiga, né? Hoje em dia, acho que só quem me liga mesmo é minha esposa e telemarketing. O restante manda mensagem. Então, você pode mandar uma mensagem também para o seu irmão. Lembra dele. Pensa aí agora, pensa aí. Num irmão que estava sentado aqui durante todo o ano, mas de que algumas semanas já não está mais. Nós precisamos resgatar esses irmãos. A comunhão está nisso, em não deixar os nossos soldados pelo caminho. Vamos lá. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Quanta gente hoje em dia cismou de que vai ser igreja em casa. Tem mensagem na internet, tem mensagem no rádio, tem mensagem na televisão. Eu não preciso ir à igreja. Ledo engano. É na igreja que nós temos comunhão com os nossos irmãos. Minha garganta está meio ruinzinha essa semana. É na igreja que nós temos comunhão com os nossos irmãos. Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia se aproxima. Já já. Vocês veem que as coisas estão ficando difíceis. O mundo está ficando difícil. Então precisamos estar na igreja, encorajando uns aos outros. Segundo, crescimento. Em Jesus todos estamos unidos, como os membros de um corpo. Assim como um membro não consegue viver e crescer sem o resto do corpo, nossa vida espiritual definha sem comunhão com nossos irmãos. Se queremos crescer, precisamos ter união uns com os outros. É o que vai acontecer. O sujeito cisma de ficar em casa, cisma de ouvir mensagem só no rádio e na internet, cisma de ouvir louvor só no rádio e na internet. Vai ficando a cada dia mais fraco, vai ficando a cada dia mais longe de Jesus, porque é na igreja plantada por Cristo nessa terra que nós encontramos a comunhão, e essa comunhão nos faz crescer. Meus irmãos, quando nós ouvimos uma mensagem, quando nós ouvimos uma aula na escola bíblica, quando nós assistimos às atividades realizadas aqui na frente nos congressos, tudo isso nos faz crescer. 1 Tessalonicenses 5:11 ao 13. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Então, o professor da escola bíblica, o pregador, o pastor, o líder, ele está aqui para levar a palavra de Deus e trazer crescimento para a igreja. Sem congregar não há crescimento. Sem comunhão não há crescimento. Então nós precisamos congregar e estar em comunhão com os nossos irmãos para que nós tenhamos crescimento, mas não só o nosso crescimento, o crescimento da igreja de Cristo na terra. Mais um. Força. A união faz a força. Ter comunhão com outros cristãos, crescendo juntos em Cristo, nos fortalece espiritualmente. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades da vida. Uma igreja unida pode fazer muito mais que vários cristãos separados, que não têm comunhão,
Olha só, Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras. Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós aprendemos com os nossos irmãos. A cada dia uma coisa nova. A cada dia mais um tijolinho colocado na nossa vida. Porque nós estamos aqui. Não fique em casa, mas venha para a igreja de Cristo na terra. É urgente nós pregarmos a palavra de Deus neste país. É urgente, porque nós precisamos que esse país a cada dia seja mais cristão, que defenda os valores cristãos. Sabe, meus irmãos, os cristãos precisam ser ensinados e só podem ser ensinados na casa de Deus. E crente que aprende a palavra de Deus, ele não nega essa palavra. Ele não irá contra os preceitos de Deus. Mas nós aprendemos aqui, em Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. O último, para nós encerrarmos, amor. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos na fé. Quando temos comunhão, partilhamos nossa vida com os nossos irmãos, ganhamos intimidade e aprendemos a amar de verdade. O amor perfeito de Jesus se expressa em nossos relacionamentos. As pessoas com quem temos comunhão se tornam nossa família, unidas pelo amor mais forte que existe, o amor que vem de Deus. Então, as pessoas que nós temos comunhão, elas se tornam a nossa família, vivendo com o propósito de comunhão em família. A igreja, ela é uma família que tem um pai. Todos nós somos irmãos em Cristo e precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos nos doar para os nossos irmãos. O amor de Cristo, ele é simples assim, meus irmãos. As pessoas querem complicar tudo, colocam um monte de barreiras, um monte de religiosidade que precisa ser realizada. Mas não, quando nós fazemos a vontade de Deus, andamos segundo a sua vontade, o amor de Cristo, ele derrama de cada um de nós. Cada um de nós é um exemplo de Cristo aqui na terra. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, todos saberão. A igreja de Cristo tem que ser diferente nessa terra. O mundão por aí é aquela história, é a lei de Gerson. É tomar vantagem em tudo.
é querer passar o outro para trás. Mas o cristão, ele tem que ser conhecido como uma pessoa diferente, como uma pessoa correta, uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que dá o seu melhor. Então todos saberão, todos, que vocês são os meus discípulos. E é por isso que o inimigo odeia a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo reflete a imagem de Cristo na terra. E o inimigo odeia essa igreja e vai militar a cada dia contra essa igreja. Concluindo, a comunhão entre os irmãos é o objetivo de Deus para os crentes em Jesus. Os ensinamentos e a morte dele garantem isso. Para que uma igreja viva em comunhão, é necessário que haja um ensino constante e sadio da Bíblia Sagrada, pois é ela que produz esse relacionamento. Então é preciso ter um constante e sadio ensino da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que produz este bom comportamento nos cristãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ah, pastor, esse chavão aí, está todo mundo já cansado de ouvir. Mas é verdade. A palavra de Deus não volta vazia. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós lemos a palavra de Deus, que nós meditamos na palavra de Deus, essa palavra traz uma mudança no nosso coração. Pastor, mas eu tenho pregado para uma pessoa, eu tenho falado de Jesus e não tenho visto mudança. Talvez a mudança ainda não seja aparente. Mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, está trabalhando nos corações. Amém? Então curva a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele pela sua palavra. Agradecer a esse Deus maravilhoso que tem transformado a nossa vida. Agradecer ao nosso Deus pelas transformações que Ele já fez, pelas transformações que Ele está realizando agora e pelo futuro que Ele tem guardado para cada um de nós. Vamos agradecer ao nosso Deus pela nossa igreja, pela PIB em Jardim Bom Pastor. Essa igreja que foi plantada no coração deste bairro para fazer a diferença, para que todos saibam que a PIB de Jardim Bom Pastor, na verdade, é uma discípula do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que cada irmão que congrega nessa igreja e tem ouvido a verdadeira palavra de Deus é um agente de mudança, é um agente de transformação, não só no nosso bairro, mas no nosso município, no nosso estado e no nosso país e consequentemente nesta terra. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa noite, congresso de comunhão. Te agradecemos por estar aqui reunidos na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, a família de Cristo que tu plantaste em Jardim Bom Pastor. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos.